Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde e ao bem-estar da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre o momento em que deixamos os nossos filhos no berçário e na creche. Depois de alguns meses ou anos em que, no fundo, desfrutamos dos nossos filhos a tempo inteiro, é hora de os confiar a alguém. Alguém que, pelo menos assim, na maioria dos casos, sabemos que cuidará bem deles, não é? É o que estamos à espera, e também os estimulará da melhor maneira. Mas é sempre difícil. E para nos falar sobre isso, teremos hoje então a psicóloga Bárbara Ramos Dias, muito obrigada pela presença, e teremos também a coordenadora no Colégio Monte Maior, Paula Carvalho, que também nos vai falar sobre a sua experiência. Muito obrigada e bem-vindas a ambas. E começo por si, doutora Bárbara Ramos Dias. Este é um período geralmente vivido com muita ansiedade por parte dos pais, mas também por parte dos filhos, não é? Muitas vezes, sobretudo quando eles já têm consciência, não é, de para onde vão e da separação. A primeira pergunta que eu lhe quero fazer é o que é que passa, ou seja, o que é que passa na cabeça das crianças quando são deixadas na escola? É possível conseguir perceber mais ou menos o que é que acontece? Sim, se nós conseguirmos imaginar o que é que nos passa na cabeça quando vamos para um sítio desconhecido, para um emprego novo que não conhecemos, é exatamente isso que vai passar pela cabeça das crianças, então depende um bocadinho também da idade. As crianças mais novas é mais fácil adaptarem-se até a cerca de 6 meses. Dos 6 aos 3 anos é mais difícil, porque é quando começam os medos, quando começam todas as ansiedades do escuro, das pessoas, dos espaços. E, portanto, o que eles pensam é, porque é que eu fui deixada aqui? Exato. Porque é que a minha mãe me está aqui a deixar? O que é que eu posso ter feito mal para ter que vir para aqui de castigo? Exato. Portanto, tudo isto pode passar pela cabeça das crianças ou dos bebês. Exato. Mas é possível, no fundo, prepará-las, não é, para esse momento? Sim. E o que é que se pode fazer, não é? Acima de tudo, como em tudo, é dar muito amor, com muita firmeza e regras e confiança. Se nós mostrarmos tranquilidade aos nossos filhos, eles também se vão sentir tranquilos, também se vão sentir confiantes. Se nós, por um lado, estivermos mais ansiosos ou com receios, ai, como é que vai ser, e como é que tu te vais sentir, e como é que vais estar, eles vão sentir isso e, portanto, também vão espelhar esse nosso comportamento. Portanto, cabe-nos a nós transmitir-lhes confiança e segurança para que vai tudo correr bem, vais ter um dia maravilhoso, vais adorar a tua professora, vais adorar os teus amiguinhos e fica tranquilo, porque às 5, ou às 3 ou às 4 eu estou aqui para te vir buscar. Claro. Portanto, passar a segurança. Sempre com um sorriso. Sentem, não é? Exatamente, sempre com um sorriso, porque o sorriso transmite-lhes o bem-estar, não é? E eles, quando estiverem num momento de aflição, vão se lembrar do sorriso da mãe a dizer vai correr tudo bem e eu estou cá ao fim do dia. Claro. Portanto, acho que é o que nós podemos fazer. Podemos fazer. Muito bem, doutora Paula Carvalho, setembro, não é? Setembro, então é um mês em que as crianças regressam à escola. Exato. E, portanto, e a sua experiência também saberá muito bem que esta altura não é aquela altura mais complicada. Imagino, quer dizer, eu sei que no vosso colégio têm todo esse cuidado, portanto, mas é uma altura, de facto, que existe também da vossa parte, não é, educadores, determinadas estratégias para que, no fundo, esta adaptação também corra bem, não é? No fundo, o que é que pode ser feito para minimizar, assim, aquilo que acontece, estas ansiedades todas que estamos aqui a falar? A entrada da creche não é fácil. Sabemos que o mês de setembro, como disse muito bem, é sempre o mês mais difícil. As crianças não são todas iguais, umas entram com muito mais facilidade na creche do que outras, mas cabe-nos a nós, educadores, também, claro, arranjar algumas estratégias para conseguir minimizar essas dificuldades sentidas. Nós, por exemplo, antes do início mesmo do ano letivo, a educadora convida os pais, juntamente com a criança, a ir sempre à sala, já à sala onde ele vai ficar durante o ano letivo, para poderem ter uma pequena conversa, aí também para ajudar os pais, porque eles vão novamente dizer algumas dúvidas que ainda possam ter, para que poderem ser esclarecidas, vão dar algumas particularidades da própria criança, para assim a educadora já estar mais à vontade depois também com eles, e ao mesmo tempo a criança vai estar ali também na sala e a educadora vai começar a interagir com ela, vai transmitir algum conhecimento, vai-lhe dar um livro, vai-lhe contar uma história, vai possivelmente até fazer um jogo, e isso faz com que a criança comece a ganhar alguns laços, e os pais também, não é? Portanto, e comecem a ganhar essa tal confiança que é tão importante nessa fase da entrada. Claro. Paralelamente, a educadora vai também combinar com os pais uma forma, então, de adaptação, quais os horários que podem ser feitos. Nós propomos sempre também aos pais uma adaptação faseada,
Podem, por exemplo, no primeiro dia entrar só de manhã um pouquinho e os pais vão buscá-lo antes do almoço, no segundo dia já podem almoçar, no terceiro já podem dormir, mas isso é uma conversa que é feita diariamente com os pais e, em conjunto, é que vão decidir como é que será feito. Isto tudo para o bem-estar da criança. Fundamentalmente é essa a primeira estratégia que nós encontramos para minimizar essas dificuldades. Depois, claro, ao longo da sua entrada e ao longo dos dias, vamos encontrando outras, não é? Portanto, temos sempre mais pessoas que estão connosco para darmos mais um colo, para darmos mais um mimo, porque como a doutora Bárbara disse muito bem, portanto, eles aprendem através das sensações, aprendem através do contacto, do mimo que têm e daquela sensação de segurança e de confiança que vão adquirir. Claro, e depois são muitas crianças, não é? Portanto, exatamente. Essa deve ser a maior, talvez, dificuldade, não é? Conseguir perceber. A maior dificuldade é a separação. É mesmo quando os pais os deixam ali naquele momento. Claro. Nessa altura nós pedimos também aos pais que nos ajudem. Nós já conversámos com os pais antes sobre isso, nessa tal conversa que tivemos. Mas pedimos aos pais que sejam firmes, que tentem não transmitir essa ansiedade que eles estão a sentir e é legítimo, não é? Mas pedimos que sorriam, que digam, nós vimos-te buscar, olha, a seguir ao lanche ou então a seguir ao almoço, porque por vezes eles não têm muito bem a noção do tempo, não é? Temporal, então a seguir ao lanche ou a seguir ao almoço nós vimos-te buscar e tentar que não sejam muito longas as despedidas, tentar que eles nos entreguem as crianças, portanto, com uma forma mais calma e nós depois, cabe-nos a nós ficar com eles, mimá-los e dar-lhes essa mesma, transmitir-lhes essa mesma segurança. E há um período que se possa dizer o período de adaptação ou depende de facto de criança para criança? Se calhar algumas começam bem e depois mais à frente. Exatamente, eu costumo dizer que eu até gosto mais daquelas crianças que primeiro choram. Porque aquelas que entram muito bem nos primeiros dias vão chorar se calhar mais tarde à frente, e acaba por ser depois um pouco mais difícil. Mas como é diferente, as crianças são todas diferentes e umas demoram uma semana a adaptar-se, outras demoram 15 dias, outras demoram 3 meses. Exato. Isso aí depois depende de criança para criança. Claro. Embora tudo aquilo que nós façamos seja de encontro a elas, não é? Tentamos chegar a elas o mais possível, criar esses laços o mais possível com elas, mas nem todas conseguem. São diferentes. Exatamente. Claro. Exato. Doutora Bárbara, e a que tipo de comportamentos no fundo da criança é que devemos também dar atenção, não é? Porque às vezes de facto pode alguma coisa não estar a correr bem, não é? E os pais também têm que estar atentos a determinados comportamentos. No fundo, a que é que devemos dar atenção? Todas as alterações de comportamento, seja a nível alimentar, portanto uma criança que habitualmente comia bem e agora está com mais dificuldade, ou a níveis de alteração do sono, ou a nível, por exemplo, de vómitos, de dores de barriga constantes, perceber o que é que a criança sente, porque poderá não ser nada de importante do ponto de vista físico, mas sim alguma angústia que a criança possa estar a passar e podemos ajudá-la a encontrar a solução. Isto às vezes nos bebés ainda deve ser mais difícil porque não fala, não é? Aí devemos ter que estar mais atentos, de facto, sim, mas poderão mostrar também as dorzinhas de barriga ou mesmo vomitar. Há outros sinais que nós podemos estar atentos e perceber que de facto a criança não está... Pois aquelas manifestações mais físicas, exatamente, não é? Sim, não é? Porque no fundo está tudo interligado, não é? Claro, o físico e o psicológico e por isso vai-se revelar muito no comportamento da criança, portanto até estarmos atentos ao comportamento. Claro, e aí isso torna-se sobretudo, quer dizer, neste caso se os pais no fundo notam algum alerta, torna-se ainda mais importante depois conversar com os pais, não é? Sim, exatamente. Este diálogo, não é? Escola-casa. Nós, não só nesta faixa etária, mas em todas as faixas etárias, é extremamente importante haver esse diálogo com os pais. E nós primamos por isso mesmo, por ter um canal muito aberto sempre de comunicação com os pais. Claro que nesta altura ainda mais é necessário, mas as educadoras falam diariamente com os pais. Claro, os pais vão levar as crianças à sala, às vezes não é muito fácil, porque a despedida lá está, tem que ser mais breve, mas no final do dia que eles já estão bem, quando os pais chegam eles já estão bem, já estão mais adaptados e já conseguem estar a interagir com as outras crianças também, e nessa altura já conseguem falar com a educadora, ou então por telefone, porque podemos sempre comunicar com os pais e fazemos questão que seja diário, precisamente para vermos se está a resultar a estratégia que estamos a utilizar ou se temos que adaptar essa mesma estratégia. Claro. Estamos aqui a falar um bocadinho dos pais, não é? Porque já percebemos que os pais às vezes são a fonte do problema, não é? Entre aspas.
E também, pronto, eu sou mãe, não é? Também já deixei 4 filhos na escola e é verdade que os pais às vezes regressam a casa a chorar, não é? Mesmo que às vezes façam assim um grande sorriso. O que é que os pais, no fundo, que os pais também têm que se preparar para esta fase, não é? De forma é que os pais também podem ser ajudados? Já falámos do diálogo, não é verdade? O diálogo é fundamental, mas é preciso também quase um trabalho interior, não é? De separação da própria criança. Separação, de acreditar que é o melhor para a criança, que ela ali vai socializar, ter novos amigos, ter um desenvolvimento cognitivo adequado à idade dele e, no fundo, que os pais também vão ter muito mais tempo para si. Claro. Não é? Claro. Porque o facto da criança estar na escola vai dar lugar a um bocadinho mais de tempo e de espaço para olharem para si, porque os pais têm que se lembrar que se não estiverem bem, a criança também não vai estar bem. Claro. Então, para nós termos uma qualidade de vida, temos que ter tempo individual para nós e enquanto casal. E aí é uma ótima altura para olhar para as vantagens, exatamente. Não é? Também e não ter medo, medo, porque muitas vezes, para além daquela coisa da culpa, do estou a deixar o meu filho na escola e agora, e será que estou a fazer bem, é também o medo. Será que vai gostar mais da professora do que vai gostar de mim? E como é que vai ser? O ciúme. O ciúme. É E tentar os pais tranquilizarem-se o mais possível para espelharem de facto esse comportamento nos filhos. E acho que muito importante também, como disse aqui a doutora Paula, são as despedidas breves. Claro. Porque o facto de nós estarmos só mais um beijinho, só mais um abracinho, vamos criar uma instabilidade muito maior, uma insegurança na criança. Com as melhores intenções. Exatamente, e por isso sermos assertivos, sermos seguros. Outra coisa que também ajuda muito a nível das crianças é o objeto de transição entre a casa e a escola, não é? Eu também tenho 3 filhos e os meus filhos, cada um deles tinha o seu Dudu, o bonequinho que levavam para a escola, e isso faz-los sentir um elo grande entre a casa e a escola. Muito bem, já vamos ver mais algumas estratégias para ajudar os pais. Para as crianças, de facto, é toda uma nova etapa que se inicia, longe da casa, longe da família, mas para os pais, como também aqui falámos, é uma fase que não é fácil. A nossa repórter Ana Vanessa Gil entrevistou Joana Paixão Brás, uma das autoras do blog A Mãe é que Sabe. Vamos ver, vamos saber então como é que foi a sua experiência e se a mãe sabe e o que é que sabe. A ansiedade dos pais pode ser o mais difícil quando se fala na entrada dos filhos num berçário ou creche. Como é que será a adaptação? Será que as crianças vão ver satisfeitas as suas necessidades? Estas são algumas das dúvidas que vamos tentar esclarecer com o testemunho de Joana Paixão Brás, mãe de Isabel de 4 anos e de Luísa de 2 e uma das autoras do blog A Mãe é que Sabe. Foram experiências completamente diferentes entre uma e outra. A Isabel foi para a creche quando tinha 5 meses e meio. Era muito pequenina, custou-me bastante deixá-la. Custou-me bastante deixá-la quando ela fez 3 meses e eu tive que voltar a trabalhar e aí consegui que ela fosse ficando com a minha tia, com a minha mãe. Aí já me custou bastante, mas custou-me ainda mais quando deixei numa creche em que não conhecia as pessoas, tinha algumas referências boas, mas nunca se sabe, acaba por ser um bocadinho um jogo de confiança e seja o que Deus quiser. E custou-me bastante. Ali, a primeira semana, eu chorava todos os dias e estava sempre preocupada. Como é que será que ela está? Será que ela está a conseguir dormir? Porque ela normalmente adormecia ao colo. E será que lá adormecem ao colo? Eram todas assim umas dúvidas que me deixavam assim um bocadinho triste. Mas percebi que a adaptação correu muito bem. Eles naquela idade normalmente têm alguma facilidade em adaptar-se. Ainda não tem aquela ansiedade de separação que depois começam a ter por volta dos 8, 9 meses, já ali uma fase mais difícil de os deixar. Não foi muito difícil, eu percebi que correu tudo bem. Mas quando eu engravidei da Luísa, senti que tinha perdido algumas coisas da minha filha, da primeira, e que tinha sido muito cedo, e então tomámos uma decisão completamente diferente. Eu fiquei em casa com ela até ela ter 1 ano e meio. Custou-me igualmente deixá-la na creche, curiosamente, mas foi porque nessa creche, já outra, não me deixaram fazer aquele período de adaptação que eu acho que é fundamental, principalmente para uma criança com 1 ano e meio, que já estranha, já quem são estas pessoas, e aquilo foi assim um bocadinho duro. Ela chorou imenso, eu também. E depois trocámos-la de creche, onde ela já conseguiu fazer esse período de adaptação e já foi uma experiência completamente diferente. Ela já ia toda contente para a escola, teve ali aquele períodozinho em que conseguiu conhecer as pessoas, perceber se a minha mãe está aqui é porque esta pessoa é de confiança, e foi uma coisa muito mais soft e correu muito melhor. Como é que um pai se prepara para esta decisão e para esta fase da vida do filho?
Eu acho que por mais que nós possamos fazer assim uma espécie de checklist e de fazer muitos planos, não há forma de nos prepararmos assim integralmente, porque quando chega o momento aí é que se vê aquele momento em que viramos costas, rezamos para que eles fiquem bem e que não chorem. Acho que nunca se está preparado para esse momento. Mas eu acho que, primeiro de tudo, é escolher a escola certa, ou tentar escolher aquilo que é a escola certa. Apesar de tudo, ficamos sempre com algumas dúvidas, acho eu, toda a gente fica, e é tentar ir ao encontro daquilo que nos parece melhor para os nossos filhos e para as nossas dinâmicas familiares. Elas já estiveram em escolas totalmente diferentes, numas lembro-me que privilegiavam muito a alimentação, naquelas estão agora não acho que haja uma importância tão grande relativamente a esse tema, mas privilegiam outras coisas, como estarem na rua, sujarem-se, fazerem atividades diferentes, vão passear para todo o lado e mais algum, vão a pé, há todo assim um estímulo pela autonomia deles que me interessa muito e que me entusiasma. E eu acho que esse é um dos tópicos fundamentais, é procurar ir a muitas escolas, conversar muito, fazer todas as perguntas e mais algumas, para que depois de escolhermos já estarmos um bocadinho mais confiantes e que seja tudo muito, muito mais fácil. E qual é o sentimento que fica quando se chega a esta fase? Se calhar há pessoas que... Eu sou muito emotiva, eu choro imenso e fico toda muito sensível. Se calhar há pessoas que são um bocadinho mais desligadas ou que olham para isto como uma fase super normal e que faz parte. Eu tento sempre ser forte, mas depois custa-me sempre um bocadinho. Não conhecer bem as pessoas, não saber muito bem ao que vou, apesar de toda aquela checklist que nós fizemos e todas as perguntas, e até posso estar confiante, mas nunca é 100%. Eu acho que só depois com o tempo a passar e nós percebermos que eles estão bem sem nós e que estão bem entregues e que as pessoas que estão lá os acarinham, os dão amor e os estimulam e põem música e sei lá, e brincam com eles e lhes ensinam um monte de coisas, aí sim é que uma pessoa acalma e fica tranquila. Mas demora algum tempo, pelo menos no meu caso demora algum tempo. Temos aqui mais uma mãe que chora. Eu também me confesso, também chorei muitas vezes, faz parte, não é verdade? Todas nós. Todas nós. E por acaso aqui na peça a Joana estava a falar de uma coisa muito interessante, que nós às vezes parece que conhecemos os nossos filhos, não é? Estamos com determinada expectativa, mas às vezes nós não estamos sempre preparados, porque às vezes eles também nos trocam as voltas, não é? Eu sei que a doutora Paula Carvalho também tem um filho, não é? E que a própria adaptação dele, não é? Que à partida pensamos, não, mas é uma educadora, já sabe como é que as coisas são, ainda por cima ele ficou na sua escola, não é? Quero-nos falar um bocadinho de como foi essa experiência. Posso falar. Realmente o meu filho hoje já tem 23 anos, portanto já foi há algum tempo, mas ainda hoje me lembro bem, e ele também, desta adaptação, que não foi realmente muito fácil. Ele foi para a escola comigo, eu estava com uma sala de crianças de 4 anos na altura e ele não estava comigo, mas cada vez que eu passava por ele chorava e dizia que eu gosto muito de ti, eu quero ficar contigo, mãe, anda para o pé de mim. Pronto. E eu, imagina, eu como mãe, mas como profissional, claro, como educadora, tinha que claro. tentar separar as águas e foi isso que eu sempre Claro, fiz. claro. Mas o meu coração também chorava Claro. na altura. Depois foi passando, mas não foi fácil. Foram 3 meses de adaptação, difícil e engraçado, que ele ficou aborrecido também comigo porque eu o coloquei numa escola, mas ainda ficou mais aborrecido com a minha mãe, porque a minha mãe foi a pessoa que estava com ele. Claro, claro. E ele pensou que aquela sensação de abandono que eles têm, a primeira pessoa que o abandonou foi a avó. Claro, E isso aconteceu. Ele deixou de falar com a avó os primeiros 2 ou 3 dias. engraçado. E depois é que foram conversar e ficou tudo bem. Pronto, a partir daí ele também começou a melhorar. Claro. Mas é a sensação que eles têm realmente de abandono. Claro, E sim. nós às vezes achamos que nós, por sermos educadores, temos mais facilidade, mas não. Mas não, nem sempre assim acontece. Nem psicólogos, Nem não é psicólogos. verdade? Pois e esta questão dos avós é engraçada porque muitas vezes os avós às vezes são as pessoas que estão com eles, não é? Na primeira etapa. Exatamente, E e que os sentem vão também, buscar muitas claro. vezes até às escolas, Sim, que é uma sim, grande sim, ajuda sim. também. Que É um eles, papel que eles muito dão. importante. Exato. E falámos, doutora Bárbara, falámos aqui do tal objeto, não é? Há assim mais alguma dica que se possa dar assim aos pais para, no fundo, não sei, imagino. Eu, por exemplo, eu posso contar a estratégia que usava às vezes, era depois de deixar os meus filhos na escola, também moro ao pé do mar,
mar, parava ali um bocadinho em frente ao mar, fazia assim a minha respiração, a minha meditação, pensava, está tudo bem, vai correr tudo bem, no fundo para contrariar a minha própria ansiedade, não é? Mas pronto, mas imagino que depois cada pai tenha que encontrar a sua estratégia, não é? Sim, encontrar a sua estratégia, manter-se firme, ser muito claro e objetivo, não com grandes explicações, porque as crianças não vão ouvir grandes... Sim, às vezes tendemos a... Exatamente, Exato, grandes a fazer grande floreado. eles não vão ouvir, portanto tem que ser frases curtas, claras, concisas, que eles percebam que eu gosto muito de ti, a escola é ótima, tu vais te sentir aqui muito bem, a escola é um sítio de prazer, não é um sítio de castigo, Claro. e portanto passar-lhes toda essa informação positiva de que a escola é algo bom, que é algo que os vai fazer crescer de maneira segura e tranquila, e que não tem nada a ver com abandono, mas sim com a nossa vida, que faz parte. O pai e a mãe trabalham, os avós trabalham, e tu estás na escola com os manos, e portanto, se calhar também mostrar as escolas dos irmãos ou dos primos também vai ajudar a que eles fiquem mais tranquilos quando estiverem no primeiro dia de escola. No caso de crianças um bocadinho mais velhas, quando é bebês é diferente. Sim, tudo se torna um bocadinho mais fácil, não é? Sim, e acho que outra coisa que também que ajuda muito é o facto dos pais estarem presentes na escola. Eu lembro, por exemplo, que o primeiro colégio onde os meus filhos andaram, que eles solicitavam-nos muito. Quase todas as semanas nós íamos lá ler uma história, portanto algum pai ia, e depois havia pais que não podiam ir, obviamente por causa do horário, mas eu felizmente como psicóloga tinha um bocadinho o meu horário mais flexível e fui bastantes vezes, o que fazia com que eles se sentissem muito mais tranquilos. Claro, porque aquilo era quase uma segunda casa, Exatamente. Não é? Depois também tínhamos o grupo dos pais em que fazíamos várias reuniões e que até no final do ano fazíamos um teatro para as crianças. Portanto, isso são tudo estratégias que ajudam os nossos filhos a sentirem-se mais confiantes na escola. Claro. Agora também sabemos, doutora Paula, que há pais de facto que devido também à sua vida profissional não têm horários, não é? E um dos problemas que nós temos aqui em Portugal muitas vezes é que as crianças passam demasiadas horas na escola, não é? Isso é algo que de facto não é possível contornar, não é? Muitas vezes... não é fácil, temos muitos pais que trabalham por turnos. Sim. E que isso não nos facilita realmente as crianças estarem menos horas, 6, 7 horas, que seria o ideal, estarem nas creches. Por isso é importante, quando a escolha de uma escola, também terem atenção aos horários dessa mesma escola. A nossa realidade ajuda-nos um pouco nesse sentido, porque nós temos muitos avós que ainda vão buscar os nossos meninos, e eles entram, por exemplo, às 9 e saem 4h30, depois do lanche eles estão a sair. O que para eles também é muito positivo, não é? Tanto para eles, crianças, como para os avós. Porque muitas vezes eles tinham saído da casa dos avós. Claro. Mas realmente temos crianças que podem entrar às 8 da manhã e podem sair às 7 da noite. Pois, é uma realidade que infelizmente a própria escola tem que se adaptar a isso também, não é? Exatamente. E há escolas que inclusive abrem, lá está para os pais que trabalham, por exemplo, à noite, não é? Há escolas que inclusive têm o turno da noite, quase, não é? Para crianças que de vez em quando têm que dormir lá. Não tem, nós abrimos às 7h30 e fechamos às 19h30. Pois sim, mas já é um leque grande, já é um período bastante grande, sim, exatamente. Depois, talvez outro aspecto que causa alguma ansiedade é porque os filhos, sabemos que nesta primeira etapa muitas vezes ficam mais doentes, não é? Porque também têm contacto com outro tipo de doenças, não é? E isso às vezes parece quase, e depois obriga que os pais faltem ao trabalho, não é? Isto é outro foco pode ser outro foco de conflito e de ansiedade, mas que é também incontornável, não é? E faz parte também do crescimento das crianças, não é? Aqui, no fundo, é só tranquilizar os pais e dizer-lhes que vai tudo correr bem, não é? Vai tudo correr bem, que faz parte. Pois, porque isto muitas vezes o que acontece é que as crianças são deixadas e as mães, sobretudo as mães, não é, regressam ao trabalho. E, portanto, esse no fundo, é como se elas vivessem dois problemas ao mesmo tempo, entre aspas, não é? Claro que o regresso ao trabalho pode ser bom, mas também tudo isso causa ansiedade. Muita ansiedade. Porque o regressar ao trabalho pode ser, no fundo, sentir que estão a deixar os filhos, não é? Sim, eu não sei se a Paula... culpa. Pois, a doutora Bárbara acompanha famílias, de certeza. Isto é, sobretudo, mais penoso para a mulher, né, nessa fase.
Já não é tanto assim. Eu acho que neste momento, tanto o pai como a mãe... É bom sinal. Até porque já há muitos pais a ficarem também em casa na baixa de maternidade. Sim. Aliás, nós vamos ter um programa só dedicado aos pais e vamos ter aqui pais também que fizeram a baixa, até para falarem também um bocadinho dessa experiência. E, portanto, os pais sentem essa ansiedade também de separação também, e se por um lado sentem o orgulho, também sentem a culpa e o medo. Sim. E, portanto, eu acho que neste momento já está muito equiparado. E também isso na presença nas escolas, não é? Também sente Sim, isso, sim, doutora Paula, sentimos. que estão mais presentes e, no fundo, estão os dois pais, às vezes. Estão, cada vez mais, cada vez mais. Nós também trabalhamos muito com os pais. Nós quase também, todas as semanas, convidamos também pais para irem à escola. Há sempre trabalhos que são feitos, por exemplo, nos temas festivos. Há sempre um trabalho que vai para casa para os pais fazerem com os filhos e depois esses trabalhos são expostos. E as crianças ficam felicíssimas porque estão a ver ali um trabalho que foi feito por eles e pelo pai ou pela mãe. Mas antigamente era mais a mãe que fazia esse trabalho, agora não. Agora muitas das vezes até são os pais que acabam por fazer mais, acompanhar mais o filho e fazer esses trabalhos. Portanto, temos cada vez mais os pais, mesmo nas reuniões que nós fazemos com os pais, temos o casal, mãe e pai. Sim, é muito já bom, temos, claro, já é temos. muito bom assim. Nos atendimentos que fazemos também com uma vez por semana a educadora tem um dia de atendimento para poder estar com o pai ou com a mãe, neste caso, ou com o casal, para ou dar alguma sugestão ou até mesmo porque foi ela que sentiu necessidade de falar com os pais para encontrarem ali algumas estratégias ou os pais então quererem saber como está a ser a evolução do filho. E já vai o casal também, o que é muito positivo. Cada vez temos notado mais. Até nas consultas de psicologia, antigamente iam muitas mães e neste momento já temos muitos pais a acompanhar os filhos. Muito bom São sinal. eles que sobem e que estão com eles Muito bem. a acompanhá-los nas consultas. Muito bom sinal, terminamos com ótimas notícias. Muito obrigada por toda a vossa disponibilidade também e pelos conselhos que deixaram aqui aos nossos pais. E nós, por nós hoje é tudo e voltamos então para a semana com outro tema, outros convidados aqui no S+.